Como era o planeta Terra antes do dilúvio? Ciência, religião. Como era o planeta Terra antes do dilúvio? 16 de setembro de 2017. Everton Fernando Alves. 6 comentários. Dilúvio, mar, mundo, mundo antes do dilúvio, planeta, planeta Terra, Terra. Sabemos que havia uma vida muito mais exuberante, diversificada e abundante sobre a Terra antediluviana do que depois. Isto é suportado pelos enormes depósitos fósseis de vida vegetal e animal com dimensões individuais e coletivas muito maiores de altura naquela época em relação à vida que conhecemos hoje, além dos enormes depósitos de carvão. Tudo isso dependeria de condições ambientais distintas das que o planeta apresenta atualmente. Nesse texto, tentaremos reconstruir brevemente as condições de um mundo anterior ao episódio bíblico do dilúvio, em consonância com o que diz acerca deste tema o Dr. Henry Morris, um presidente fundador do Institute for Creation Research. Uma imagem do mundo antes do dilúvio é, em parte, especulação, porque não há como verificar isso cientificamente. Sempre haverá problemas, mas podemos tentar imaginar o que era o mundo pré-diluviano através do quadro bíblico e à luz dos recentes dados científicos que temos. Uma coisa que não devemos fazer é mudar ou distorcer o que a palavra de Deus diz. Os dados geológicos estão sujeitos a diferentes interpretações, mas não podemos fazer isso com a Bíblia. Maior concentração de oxigênio e pressão atmosférica. De acordo com o físico-químico Dr. Jonathan Sarfati, 2. Existem evidências de condições atmosféricas diferentes pré-diluvianas que se apoiam, por exemplo, na concentração de oxigênio ou na pressão atmosférica bem maior do que hoje. Isso deveria ter efeitos benéficos duplicados nas câmaras hiperbáricas de hoje. Ele acrescenta, os evolucionistas também propuseram maior concentração de oxigênio e maior pressão atmosférica no passado. Para o Dr. Morris, 1. Alguns pensam que, com toda essa água na atmosfera superior, no dossel de água, a pressão atmosférica na superfície terrestre teria sido intolerável. No entanto, não é bem assim. Parece concebível que este dossel de água poderia ter sido mantido mais ou menos em órbita, ou por meio das forças eletromagnéticas na atmosfera superior, sem necessariamente aumentar a pressão barométrica na superfície. Mas, mesmo que houvesse mais pressão, há muita evidência de que a vida prospera melhor sob as chamadas pressões hiperbáricas do que nas condições atuais de pressão. Dossel ou canopla de água ao redor do planeta. Com base em alguns versos indiretos, muitos criacionistas entendem a existência de um dossel de vapor d'água que envolvia a Terra até a primeira chuva cair durante o dilúvio. Gênesis 1:7 diz, fez, portanto, Deus o firmamento, a atmosfera, e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, lençóis d'água, oceanos, rios, das que ficaram por cima, do céu. Gênesis 7:11 afirma que as comportas do céu se romperam, confirmando-nos a ideia de um manancial que estava anteriormente suspenso e recluso, até que rompeu-se e precipitou toda a água armazenada de uma só vez. É sabido que a hipótese do dossel era usada antigamente para defender a ideia de que toda a água do dilúvio teria vindo dessa camada de vapor. Hoje essa ideia já não se sustenta mais e essa visão tornou-se dogma para muitos cristãos, especialmente devido ao fato de o dossel não suportar, em modelagens matemáticas, a quantidade de água necessária para se cobrir todo o globo com uma inundação. Apesar de a hipótese da quantidade de água condensada nesse dossel ser um tópico à parte, fato é que a Bíblia realmente nos fornecesse indícios da existência de uma canopla de água, embora não mencione a sua dimensão. Montanhas mais baixas. Para o mestre em ciências Brian Thomas, 3. O fato de os animais chegarem a Noé, vindo de todas as regiões daquele único continente, GN 1:9-10, também implica que eles não encontraram barreiras montanhosas intransponíveis, como os Himalaias, por exemplo. As rochas da Terra contêm tantos fósseis marinhos rasos que devemos imaginar vastos mares rasos naquela época, ao contrário da maioria dos oceanos profundos de hoje. Além disso,
A julgar pelos números e tipos de plantas pantanosas e animais enterrados com dinossauros, a terra pré-diluviana deve ter tido grandes regiões tipo Pantanal. No entanto, pelo menos, algumas terras altas tinham solo, pois Gênesis 4 indica terrenos adequados para gado, provavelmente gramado, e outras áreas que forneceram metais preciosos e minerais.